Galera, tudo bem com vocês? Nós vamos falar um pouquinho sobre a teoria do juízo, tá? Segundo Kant. Teoria dos juízos em Kant. O intelecto, diz-nos Kant, possui 12 categorias. A razão tão somente 3 ideias, que não constituem objetos, mas são reguladora das ações. São elas a ideia psicológica, a ideia cosmológica e a ideia teológica. Então, o intelecto ele diz que possui 12 categorias, né? E esses objetos não são reguladores das ações, que são elas: a ideia psicológica, a alma, a ideia cosmológica, do mundo como totalidade, e a ideia teológica, de Deus. Então, aqui são uma dessas 12 categorias. Um juízo consiste na conexão de dois conceitos, dos quais um sempre cumpre a razão, a função do sujeito, e o outro a de predicado. Vejamos quais são, segundo a crítica da razão pura de Kant. Então, um juízo, né, ele consiste na conexão de dois conceitos, dos quais, primeiro, A sempre cumpre a função do sujeito e o outro. B, a segunda, e a de predicado, certo? Então, nós vamos conhecer um pouquinho dessa crítica dele, né, da razão pura, segundo Kant. Juízos analíticos. São juízos em que o predicado B, né, pode estar contido no sujeito A, e por isso ser extraído por uma pura análise. Isso significa que o predicado nada mais faz do que explicar ou explicitar o sujeito. Exemplo, todo triângulo tem 3 lados, certo? Então, os juízos que ele diz aqui, que ele cita aqui, que o predicado, que foi o B anterior que eu falei para vocês, ele pode estar junto com o sujeito. Igual o exemplo que ele deu aqui, ó. Todo triângulo tem 3 lados. Ou seja, né, que não existe um triângulo se não for de 3 lados. Então, o que acontece? O predicado, né, é a afirmação que o triângulo tem 3 lados e o sujeito é o triângulo. Juízos sintéticos a posteriori. São aqueles que o predicado não está contido no sujeito, mas relaciona-se a ele por uma síntese. E esta, porém, é sempre particular ou empírica, não sendo universal e necessária. Portanto, não serve para a ciência. Exemplo, aquela casa é verde. Então, ele fala aqui que os juízos sintéticos a posteriori, ele é o predicado e ele não está contido no sujeito, né? Mas ele relaciona a uma síntese e ele está, porém, sempre particular ou empírica. E ele não sendo universal e necessária. Igual aqui, ó, aquela casa é verde. Não necessariamente pode ser só a casa, não é verdade? Juízos sintéticos a priori. Então, aquele que nós falamos foi sobre a posteriori e agora é a priori. São juízos que também o predicado é extraído do sujeito, mas que nela a experiência forma-se algo novo, construído. No entanto, essa construção deve permitir ou antever a possibilidade da repetição da experiência, isto é, a prioridade entendida como a possibilidade formal na construção fenomênica, que permite a universalidade e a necessidade do juízo. Então, ela também, né, ela é extraída do predicado,
o predicado é extraído do sujeito, e que ela forma-se pela experiência, né, de algo novo. Isso, né, construído. Então, essa construção, ela permite antecipar a possibilidade da repetição da experiência, e a prioridade entendida como a possibilidade, né, formal da construção fenomênica, e que permite à universidade a necessidade do juízo. A experiência aqui não é mera disposição dos fenômenos na mente, em razão da sequência das percepções, mas sim a organização da mente numa unidade sintética daquilo que é recebido pela intuição. Kant concorda com Leibniz que nada há na mente que não tivesse passado pelos sentidos, exceto a própria mente. Então, ele fala aqui que a experiência não é uma mera disposição dos fenômenos na mente em razão da sequência dessas percepções, e que ele organiza a mente sintética, né, daquilo que é recebido pela intuição. E ele concorda com o que Leibniz fala, que nada na mente, se não tivesse passado pelos sentidos, né, exceto a própria mente. Tranquilo? Logo, nem o racionalismo dogmático, nem o empirismo, mas sim um relacionalismo crítico ou criticismo, e que trata a filosofia kantiana. A ciência é uma construção humana. A razão deve buscar a natureza, a conformidade de que ela mesma se coloca. Então, logo, nem o que ele diz, que nem o racionalismo dogmático e nem o empirismo, mas sim um racionalismo crítico ou criticismo, que trata da filosofia kantiana, certo? E é uma ciência em construção humana, e a razão busca a conformidade com a natureza, né, em que ela mesma se coloca. Os a priori são a antecipação da forma de uma experiência possível em geral. Transcendental refere-se às estruturas a priori da sensibilidade e do intelecto humano, sem os quais não é possível nenhuma experiência de nenhum objeto. Então aqui ele fala que a priori é a antecipação, né, da forma de uma experiência possível, né, que venha a ser no geral, e ela é transcendental, e ela refere às estruturas, né, da sensibilidade e do intelecto humano. E sem isso não é possível nenhuma experiência, né, feita por nenhum objeto. Pois, a condição de cognoscibilidade, intuibilidade e pensabilidade, ou seja, a condição da possibilidade de todo e qualquer conhecimento. É aquilo que o sujeito põe nas coisas, o próprio ato de conhecê-las. Então, ele fala aqui que é uma condição de cognoscibilidade, de intuibilidade e pensabilidade. Então, ela é o quê? Uma condição cognitiva, uma cognição intuitiva e uma cognição pensativa, certo? E onde dá, né, a possibilidade de todo e qualquer conhecimento. E é aquilo que o sujeito põe nas coisas no próprio ato de conhecê-los. Tranquilo? O estudo do juízo reflexionante em sua natureza própria, que é a de refletir, ou seja, analisar e sustentar juntas determinadas representações com o intuito de viabilizar o conhecimento. Estamos no domínio do juízo reflexionante, ou da faculdade de julgamento prioriamente dita. Seu princípio transcendental é o que permite considerar a priori a natureza como um sistema lógico. É o princípio por meio do qual a natureza especifica a si mesma.
Então, ele é um estudo, ele fala também que é um estudo reflexionante, né, em sua própria natureza, e é de refletir, analisar e sustentar, junto com as representações, né, viabilizando esses conceitos. Então, nesse domínio do juízo reflexionante ou da faculdade de julgamento propriamente dita, ele é um princípio transcendental e que permite considerar a priori, né, como a natureza de um sistema lógico. E é o princípio, né, de tudo. É o princípio pelo qual a natureza, né, especifica ela mesma. A natureza especifica suas leis universais e empíricas, em conformidade com a forma de um sistema lógico e em função do juízo, de acordo com as colocações do autor, pode afirmar que, na verdade, temos discorrido sobre uma pressuposta finalidade da natureza, ou seja, de um fim não posto do objeto, mas o sujeito com o uso da sua faculdade de refletir. Nesse sentido, o juízo é uma técnica que fornece a finalidade a priori, a natureza rejeitando-a enquanto diversidade sem fundamento unificador. Nem o entendimento nem a razão podem fundar a priori tal lei natural. Ela é uma mera pressuposição do juízo em função do seu próprio uso, para remontar o empírico particular, cada vez mais ao mais universal, igualmente empírico, em vista da unificação das leis empíricas. Então, galera, ele fala que nem todo o entendimento, né, nem a razão pode fundar a priori, porque ela é a tal lei, né, a lei natural, e ela é o quê? Uma mera pressuposição do juízo, que é em função do uso de remontar o empírico particular cada vez mais com o universal, né, e que esse empírico, é a unificação, né, das leis empíricas, certo? Então, com isso, galera, vocês vão dar continuidade na resolução dos exercícios. Qualquer dúvida é só me chamar, que eu estarei à disposição para esclarecer. E até a próxima.